Bem, os traços com sons, formas, enfim, ele vai tratar de toda essa linguagem, que é uma linguagem mais plástica, que é uma linguagem mais ligada às artes, às diferentes linguagens como dança, como pintura, como modelagem, enfim. Então, o que é importante a gente pensar? Como é que eu organizo a minha sala, como é que eu organizo a minha rotina para dar conta desses aspectos, né? Como é que eu desafio as crianças nesses aspectos? Mas eu já frisei na fala que eu fiz hoje à tarde, de que ele não pode ser visto isoladamente, né? Claro que nós podemos priorizar, nós podemos ter a intencionalidade com relação a este campo, que vai priorizar essas questões. Então, por exemplo, com relação a artes plásticas, né? Aos materiais grafoplásticos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, na verdade, pensar numa multiplicidade de materiais e de oportunidades para as crianças experienciarem, por exemplo, diferentes tipos de tinta, não só a tinta têmpera, diferentes tipos de pincel, diferentes tipos de instrumentos para pintar, para desenhar, enfim, seja com carvão, seja com lápis, seja com giz de cera, enfim. Eu preciso, tendo clara esta necessidade da criança se desenvolver, né, desenvolver os seus traços, as cores, as formas, enfim, eu tenho que trazer este mundo, eu tenho que contextualizar essas experiências e trazer para dentro da sala de aula objetos, materiais e proposições de atividades que deem conta deste campo. A escuta, fala, pensamento e imaginação, o cotidiano das crianças está impregnado disso, né? Porque ela vai tratar basicamente do quê? Ela vai tratar de pensamento, ela vai tratar de imaginação e ela vai tratar principalmente de fala, né? As crianças não nascem falando, mas na interação com o seu meio, nos desafios que a família faz, que a escola faz, quando se conversa com elas, quando se conta histórias para elas, está se trabalhando esse campo. E aí vamos pensar assim, o que é importante então a gente oferecer para as crianças? Dos materiais mais significativos e a oportunidade mais significativa se refere, por exemplo, à contação de histórias. Então, assim, não é qualquer livro de história que eu coloco à disposição das crianças. Não é em qualquer lugar da sala. Não é sem o cuidado que um livro merece. Um livro para criança de 1 ano é diferente, precisa ter características diferentes de um livro para criança de 3, 4 anos. Então, o que é fundamental? Que ele possa se sentir atraído pelo livro, que ele tenha espaços de aconchego, espaços com tapetes, com almofadas, enfim, onde ele possa pegar um livro e ler, porque eles leem desde muito cedo, na verdade. Não a nossa leitura fluida e dinâmica, mas eles leem, porque eles interpretam as gravuras que eles estão vendo, enfim, que eles possam sentar com um companheiro, que eles possam olhar o livro com um companheiro, que eles possam sentar juntos e ouvir uma história que a professora preparou para eles, enfim. É trazer esse universo de palavras para dentro da sala de aula. Aqui eu vejo muito a questão da alfabetização, né? E acho que a gente precisa ter um entendimento claro do que é alfabetizar na educação infantil. No meu entendimento, alfabetizar na educação infantil é mergulhar a criança num ambiente alfabetizador. Em propostas de alfabetização, por exemplo, não adianta eu etiquetar todos os objetos que tem na sala, mesa, cadeira, escrever a palavra cadeira, a palavra mesa, a palavra parede. Não. É preciso que esta palavra que eu estou trabalhando, que eu estou mostrando para as crianças, tenha significado para ela. Então, por exemplo, eu estou estudando, as crianças estão trabalhando um projeto sobre água, por exemplo, né? Eu vou visitar uma hidráulica, eu vou a algum lugar que vá contribuir com as aprendizagens nesse projeto. Eu vou escrever um bilhete para casa. Então, as crianças elaboram esse bilhete, a professora serve de escriba, eles começam a perceber o uso social da língua, mas dentro de algo que tenha significado para eles, não pelo treino.
né? Eles vão talvez aprender a escrever a palavra água, porque essa palavra foi muito significativa durante todo o projeto, porque eles visitaram locais que trabalhavam com água, porque eles ouviram histórias sobre a água, enfim, eles tiveram todo um laboratório mental que trabalhou a palavra água, entendeu? E foram imersos naquele objeto de alfabetização. Então eu acho que a alfabetização ela se dá desde que a criança nasce, em níveis diferentes, certamente. Mas eu acho que nunca o que a gente deveria fazer na educação infantil é treinar as crianças para serem alfabetizadas. Tá. Bem, eu já havia colocado à tarde também, eu acho que esta questão, por exemplo, do tempo e do espaço, ela permeia todos os campos absolutamente. Porque as crianças realizam as suas experiências num tempo, né, e num lugar. Então, isso fica óbvio, né? Que este campo, ele permeia todos os outros, né? Isso, o que a gente pode pensar com relação a isso? Pensar que a gente pode ter o espaço como um parceiro pedagógico. Um espaço que me permita, por exemplo, trabalhar com um grupo menor de crianças. Não se trabalha com todo o grupo o tempo inteiro. Agora, eu só posso trabalhar, eu sou uma professora só. Na melhor das hipóteses, terei um auxiliar, não é assim? Bem, então, enquanto eu estou trabalhando um jogo lógico matemático, um grupo de 4, 5 crianças, o que as outras crianças estão fazendo? As outras crianças estão interagindo com desafios que estão colocados nos outros espaços da sala, com esses materiais que estão colocados e que são tão importantes quanto o jogo lógico matemático. Né? E que independem da minha supervisão direta, da minha intervenção direta. As crianças, de uma forma autônoma, podem trabalhar com aqueles materiais. Então, essa organização de espaço ela é fundamental nesse sentido, porque ela tem que permitir uma descentralização da minha figura enquanto professor. Só que isso tem a ver com uma mudança paradigmática, vamos dizer, né? Nós temos que sair de um entendimento de uma pedagogia transmissiva para uma pedagogia da participação, uma pedagogia onde as crianças sejam ativas, sejam protagonistas. Isso envolve uma mudança de postura dos professores. Não se trabalha campos de experiência numa perspectiva de transmissão. Se trabalha campos de experiência numa perspectiva de participação. Então, quando eu penso em quantidades, por exemplo, o que eu ofereço para as crianças em termos de materiais para serem contados, de materiais para serem somados, de trabalhar as estruturas lógicas que vão compor a estrutura do número, como a classificação, a seriação, a quantificação, enfim. Que materiais eu ofereço para as crianças neste aspecto? E além disso, como é que eu interfiro nisso? Uma coisa é a gente trabalhar, por exemplo, com 20 crianças, um jogo lógico matemático, que vai trabalhar, vamos fazer a subtração, adição, enfim. Então eu faço um jogo de boliche, as crianças estão numa roda, derrubam as garrafas que estão numeradas, enfim, aí a gente pergunta quantas tu derrubaste, quantas zero. Faz todo aquele tipo de pergunta que faz a criança pensar sobre o que ela está fazendo, né? Uma coisa é fazer isso com 5 crianças. Outra coisa é fazer isso com 20 crianças. Por quê? Porque cada criança vai ser interpelada individualmente, cada criança vai jogar na sua vez. E o que a criança gosta de fazer? Agir sobre o objeto. O negócio dela é jogar bola, entendeu? Então tu pensa assim, quanto tempo leva a primeira criança que jogou e a última criança que jogou? Elas vão ter que ficar paradinhas esperando o outro jogar, elas não conseguem fazer isso, né? E também isso não me permite prestar atenção no raciocínio da criança e poder ajudá-la na evolução desse raciocínio, na construção de um raciocínio lógico, matemático, por exemplo. Bem, avaliação é um longo capítulo, né? Então, assim, obviamente que volto a falar sobre pedagogia transmissiva e pedagogia de participação. Quando se trabalhava numa perspectiva de transmissão, nós tínhamos as fichas, né, que se elencavam alguns comportamentos das crianças e se colocavam critérios, sim, não, às vezes, sempre, enfim. Ou então se fazia um parecer descritivo, faz isso, não faz isso. Que na verdade, na maioria das vezes, era dar uma forma
de texto a essa ficha, né? Que era etnizada. Bem, isso não cabe dentro de uma pedagogia que trabalha numa perspectiva de participação e muito menos por campos de experiência. Quer dizer, o que vai ser o, vamos dizer assim, a palavra-chave, a ideia-chave, enfim, nessa avaliação? Vai ser a documentação. Ou seja, eu preciso documentar, eu preciso registrar e eu preciso organizar os portfólios, os arquivos biográficos. Só que é importante que a gente pense assim, cada criança vai ter a sua avaliação, que é diferente da outra, e vai ter priorizado trabalhos, por exemplo, que vão ser colocados no arquivo biográfico, no portfólio, enfim, que são diferentes do seu colega. Então, é muito mais uma avaliação de processo, tá, do que uma avaliação de resultados. Tá? Eu acho que isso tem a ver com a capacidade que a professora tem de observação, com a capacidade que a professora tem de registrar aquilo que ela vê, que é o que vai diferenciar uma criança da outra.